Olá pessoal, na sexta-feira, ou talvez até antes, mas eu tomei conhecimento na sexta-feira mesmo, começou a circular esse documento aqui, parecer 382 de 2021 da Conjur EB, tá? Vamos bater um papo sobre isso aqui para entender exatamente o que é isso. Como tem bastante coisa para mostrar, esse vídeo aqui não vai ser muito curtinho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e mostrar o principal, porque eu vou mostrar o caminho das pedras aqui para quem quiser se aprofundar no assunto sobre isso aqui, tá? Normalmente vem esse PDF com esse documento aqui, acompanhado de outros dois, que são dois de X, e às vezes ele vem acompanhado também de mais um PDF, que é a portaria referente à LESP, aí já é outro assunto, tá? Vem alguns áudios, tá? Falando algumas coisas. Normalmente vem também texto, pessoal fazendo as mais variadas interpretações. Tá? Então a gente vai tentar entender exatamente do que se trata esse assunto aqui. Tá? Esse documento aqui, eu abri aqui no site sapiens.agu, esse link eu vou deixar na descrição, todo o caminho das pedras vai estar aqui para quem quiser se aprofundar. Tá? E para ter o acesso a esse arquivo, quem olhar lá no PDF, tá? Lá no final tem aqui esse código, através desse site aqui é possível já abrir esse documento, tá? E ver ele do mesmo jeito que está no PDF. Ou também, se fizer o cadastro no site, através de senha, login e senha, é possível ter acesso a esse processo inteiro, que aí tem esse NUP, que é o mesmo que está lá no cabeçalho do documento, e essa chave de acesso aqui, ó. Pode ver que esse NUP aqui é o que está lá em cima, é o número único do processo, tá? Tá aqui. Tá? E aquela chave de acesso é possível ver os demais documentos relacionados a esse processo. Uma vez que foi feito o login no site, aí pode ter acesso a uma página parecida com essa, tá? Que aí tem aqui o NUP. Aí vai ver que tem um outro processo aqui relacionado, tá? Vinculado a ele, que está aqui. É possível abrir os dois e ver os documentos relativos a esses dois processos. No primeiro, ele tem esses documentos aqui, que é um de X, que nós vamos dar uma olhada nele. Tem diversas folhas de um processo administrativo, do próprio processo administrativo que foi aberto. Tem o parecer 382 e um despacho, e um de X para enviar adiante, tá? E no segundo processo, tem os mesmos documentos que o primeiro, tá? E aí tem uma nota, que também tem informações interessantes aqui, a gente vai dar uma olhada. Despachos. E tem outros aqui, despachos, cota, ofício, que é comunicar, né, consultar, enviar adiante e tal. Inclusive o último despacho aqui fala sobre enviar para a Marinha do Brasil, Ministério da Defesa e outros, que provavelmente está incluída a FAB. Tá? Então vamos começar aqui. Tá? Tem esse DX aqui, de 2021 também, DX número 59. Tá? Ele basicamente solicita procedimentos, tá? Aqui no último parágrafo aqui, ó, encaminha as presentes considerações ao Conjur EB para conhecimento e orientação quanto aos procedimentos a serem adotados pelo CEPEX e pelas UG, no tocante às respostas acerca dos questionamentos da TCU em razão da implantação das diferenças salariais decorrentes do reajuste 2886, que é o assunto que versa esse parecer aqui e todo esse processo. Bem como, se for o caso, informar o comandante do Exército que também se manifesta acerca do tema. Tá? Aí aqui nós temos aquele processo administrativo, que são aqueles arquivos lá, que é vários juntos, tá? Que é a instalação do processo digitalizado, e tem outros DX aqui anteriores, de 2020. Tá? E ele traz aqui, inclusive aqui traz essa tabela, tá? Sobre aquela matéria lá dos reajustes diferenciados, lá naquela época, na década de 90 e tal, e que demandou essas ações aí do 2886. Traz aqui folhas financeiras de três militares aqui, né, diversas folhas digitalizadas, para que eles usaram como exemplo. Pode ver aqui que tá meio pequenininho, talvez não fique muito fácil de ver, mas tem aqui, ó, decisão judicial 2886, tá? Ou seja, alguns militares recebem isso aqui, né, no contra-cheque. Tá? Tem também aqui sentenças judiciais
que ampararam esses militares a receberem isso aqui, tá? Aí tem parece que eles utilizaram três folhas financeiras, 3 militares como exemplos, tá? E aqui tem, né, novamente o parecer, que é o que todo mundo já viu aqui, tá? Esse parecer aqui, o que acontece? Eu dei uma lida nele toda, tá? O pessoal faz várias interpretações. Quando viram esses arquivos, o pessoal começou vai pagar para todo mundo. Vai pagar só para quem entrou na justiça. Não vai pagar e quem recebeu vai ter que devolver. Então, quer dizer, às vezes o pessoal não lê e não entende o que está acontecendo e fala as mais variadas interpretações possíveis, tá? Então, eu dei uma lida nisso tudo, tá? É uma leitura minha, tá? Uma interpretação minha. Eu até pedi o Dr. Helder para apreciar o assunto, mas ele não me deu uma resposta. Então, tudo que eu vou falar daqui por diante é interpretação minha, tá? Esse documento aqui ele é bem grande, tem muito termo jurídico, a gente fica meio confuso às vezes, mas dá para interpretar, tá? Então, basicamente aqui, o que acontece é o seguinte: existem basicamente dois tipos de sentença para quem entrou na justiça pelos 2886. Numa delas, o juiz concedeu que se pagasse os atrasados com limite temporal lá na MP 2215, a famosa MP do mal. Ou seja, o militar recebeu um montante, né, colocou aquele dinheiro no bolso, foi depositado lá na conta dele e tchau e benção. No outro tipo de ação, o juiz também mandou implantar o reajuste nos contra-cheques. Então é por isso que o militar recebe lá um item lá mais no contra-cheque escrito alguma coisa do tipo sentença judicial 28.86 e recebe um cascalho qualquer lá todo mês. R$100, R$500, R$200 e isso, né, vem reajustando. Esse parecer trata especificamente desse segundo tipo de união, ou seja, quem recebeu um montante de dinheiro e não recebeu mais nada, não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Quem está recebendo no contra-cheque, basicamente esse parecer diz que esse item deve ser absorvido por conta dos aumentos que a pessoa tiver, que o militar tiver, seja por promoções, progressão na carreira, seja pelos reajustes legais depois disso aí, tá? Ele trata basicamente disso aqui. Então, para a gente não perder tempo procurando trechos de texto aqui nesse negócio gigante, a gente vem aqui nesse despacho, tá? Que também está no processo, que ele tem aqui um resumo, tá? Que são as conclusões do parecer 382, tá? Aprova o parecer 382 que assim concluiu, tá? As diferenças concedidas, tá? Do 2886, tá? Essas parcelas devem ser absorvidas por posteriores reajustes remuneratórios, sejam esses por progressão de carreiras ou alteração legislativa. Ou seja, progressão de carreira é a promoção e alteração legislativa é o reajuste quando ocorre, tá? Ele diz que isso aqui trata de uma relação jurídica de trato sucessivo diante da aplicação da cláusula rebus sic stantibus. O que quer dizer isso? É um termo jurídico que diz que um determinado tipo de acordo ele é amparado, tá? A decisão judicial também vale isso, pela situação fática que era vigente na época que foi dada a decisão ou que foi celebrado o acordo. Então o juiz deu aquela sentença com base num fato que ocorria naquela época. Quando muda essa situação, então a sentença já perde o efeito. Então ele diz aqui que a absorção dessas parcelas aqui não há ofensa à coisa julgada por causa disso aí, tá? E não se vislumbra a necessidade de intervenção judicial, tá? Inclusive diz que pode ocorrer administrativamente, tá? Na maioria dos casos, como nós vamos ver aqui, a administração poderia tirar esses 28,86, aquela parcela que o militar recebe a mais, tá? Existem casos específicos em que a própria decisão judicial expressa que esse item a mais não deve ser absorvido. Então, nesse caso, a administração deve contactar os órgãos competentes para que isso seja feito juridicamente, tá? Em todos os casos, deve ser dado a garantia de ampla defesa e contraditório, tá?
que é o padrão, tá? Isto feito, né, foi aprovado conforme a gente vê aqui, por esse despacho, foi aprovado esse parecer, tá? E o processo seguiu adiante, né, chegando no segundo processo, e aí nós temos aqui, chegamos nessa nota 834, tá? Essa nota aqui, ele é um texto grande, tá? Então eu vou fazer aqui, eu anotei aqui uns tópicos principais, tá? Então o que ela faz aqui? Primeiro ela fala do parecer e faz um retrospecto aqui no começo dela, tá? Inclusive tem a conclusão do parecer aqui, tá? Fala também como ocorreu o aumento lá em 1993, tá? E descreve aqui tudinho, tem trechos das leis naquela época, tá? Fala também de súmulas do STF, tá? Que versaram sobre esse assunto, tá? Que ele diz aqui, né? O reajuste 2886 concedido aos servidores municipais pelas leis tais de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Ou seja, o cara recebeu só 25%, era para ser 28,86, então tem que dar os 3,86 para o cara. É basicamente isso que diz aqui, tá? Fala aqui também ali da época de 2009, 2010, tá? Sobre esse limite temporal, que foi estabelecido que o limite temporal é na medida provisória 2131, que chegou na 2215, que é a famosa MP do mal, porque, em tese, a MP ela absorveu todas essas diferenças salariais, diferenças de reajuste que houve na época, tá? Como ela mudou tudo, né? Foi aquele negócio de soldão e tal, ela mudou tudo, né? Aqui fala também mais abaixo do acórdão 1614 do TCU, que é o acórdão que diz que essas rubricas decorrentes de planos econômicos, índices, reajustes gerais, etc., inclusive o 28,86, elas devem ser absorvidas, devem ser retiradas, tá? Porque elas foram absorvidas por aumentos posteriores, modificações posteriores, tá? Vamos lá. E aí depois tem o tema 494 do STF, deixa eu ver se eu acho ele aqui no meio do texto, porque esse texto é grande. Mas basicamente esse tema 494 é o que fala daquela expressão bonitinha lá em latim, o rebus sic stantibus, tá? Que esse tipo de decisão judicial, de trato, de acordo, tem que ser com a situação fática do momento que foi estabelecido. Mudou, então a decisão, ou acordo, ou trato tem que mudar, tá? E aí aqui ele tem uma parte grande aqui que é sobre as linhas gerais de como a administração deve proceder, tá? Que é a maior parte desse documento aqui, pode ver aqui que é bem grande o texto, mas basicamente eles sustentam que esse caso aqui demanda a elaboração de um parecer parametrizado, tá? Com a finalidade de expedir orientações procedimentais ao administrador, ou seja, eles estão solicitando que seja estabelecido parâmetros bem precisos de como a administração deve agir, tá? Então, basicamente, é isso, para isso aqui que serve, tá? E ele estabelece aqui no final uma série de questões, tá? Que são feitas, que são elas aqui. Eu vou dar uma lida rápida nelas aqui, por exemplo. Indicar os normativos que devem ser considerados para a completa absorção das diferenças salariais decorrentes do reajuste de 28,86, tá? Considerando a absorção do reajuste de 28,86 por leis posteriores, o administrador já pode determinar a exclusão das diferenças salariais da estrutura remuneratória ou deverá abrir um processo administrativo para tanto? Eu acho que essa questão está até clara. Provavelmente ele vai ter que abrir um processo administrativo, sim. Até mesmo por causa da defesa do contraditório que ele tem que dar ao administrado. Nesses casos, o administrador poderá solicitar reposição em horário de forma que deve ser determinada, de que forma deve ser determinada ou solicitada essa reposição? Logo no início do procedimento ou somente no final?
como deve se dar a limitação temporal no que concerne ao lapso prescricional. Ou seja, realmente aquele tocou no assunto de possivelmente ter que fazer alguma devolução, certo? Então vamos esperar que não cobrem isso, porque eu penso que o administrado recebeu de boa fé. Foi dada a decisão judicial, a administração estava pagando, agora que estão levantando essa questão, será que o administrado vai ter que devolver dinheiro? Não acho legal isso não. Como o administrador deve proceder nos casos em que a decisão judicial expressa quanto à impossibilidade de absorção do reajuste de 28,86 por posteriores acréscimos salariais? Também acho que já está respondido, pelo menos em linhas gerais, lá no parecer, que aí ele deve contactar os órgãos competentes para abordar a questão juridicamente. Há algum outro ponto que merece ser observado pelo administrador para proceder à completa eliminação das rubricas relativas ao reajuste 28,86 da estrutura remuneratória dos militares? Bom, então foram estabelecidas essas questões. Tá? Há 2 despachos aqui de autoridades que estão aprovando essa nota, tá? Aprova a nota, ou seja, esse processo ainda está tramitando, eles ainda vão ter que estabelecer pontos bem precisos de como isso tudo vai ocorrer, tá? E, inclusive aqui tem esse outro despacho que está aqui, ó, interessado, Comando da Marinha, Ministério da Defesa ou outro. Um dos pontos que eles abordam é isso aí, mandar para cima, porque isso aqui é tudo no âmbito do Exército. Então vamos mandar para cima para o Ministério da Defesa para o Ministério da Defesa fazer o trabalho que tem que fazer. Tem que botar ordem na casa, tem que valer para todo mundo. Então, o que a gente pode esperar disso aí? Eles vão estabelecer esses parâmetros, provavelmente, muito provavelmente, eles vão estabelecer uns parâmetros bem precisos de como deve acontecer isso tudo aí. E o pessoal que está recebendo esse item a mais no contra-cheque ali de 100, 200, 500, sei lá quantos reais, referente aos 28,86 e talvez até relativo a outros planos, se houver, não sei se há alguma coisa desse sentido. Então o pessoal já tem que ficar esperto que muito provavelmente vão tirar isso aí, infelizmente, tá? A gente só espera que não haja cobrança de devolução, né? E também o pessoal já pode pensar em conversar com seus advogados sobre essa defesa quando houver a oportunidade. Até mesmo nessa questão de devolução. De repente fala, não, você vai ter que... Isso aqui você vai perder, ainda vai ter que devolver os últimos 5 anos. Então o cara tem que ficar esperto quanto a isso aí. Bom, finalizando aqui, mais uma vez, isso tudo é uma leitura que eu fiz, é uma interpretação minha. Então, se o Dr. Helder trouxer novas informações, ou até outro colega do meio jurídico, pode colocar aí nos comentários, se tiver um complemento, também pode mandar por e-mail que está aí na descrição, tá? A gente, se for preciso, a gente volta a abordar nesse assunto, tá? Mas... vamos deixar de lado as interpretações feitas assim, né, com base em, sei lá, a pessoa vê um documento, vê escrito 2886 e já viaja na maionese. Ah, todo mundo vai receber, ninguém vai receber, vai ter que... Não, não é nada disso. Tenta ler, tenta entender, pergunta a alguém que saiba mais. Não necessariamente a mim, não estou dizendo que eu sei mais, tá? Eu li, foi o que eu entendi, mas com certeza tem muita gente que vai saber muito mais do que eu, principalmente o pessoal que é do meio jurídico, tá? Para evitar de ficar passando e repassando informação que não tem fundamento. Vamos tentar estabelecer um mínimo de fundamento, se não souber, tá, né? Vamos questionar. Até mesmo o pessoal às vezes repassa os arquivos. Isso procede? Isso o que é? Procede. Né? Tem que, né? É bom nem repassar, porque entulha os grupos, entulha as redes sociais de informação que não é precisa, tá? Que não é assim, sem fundamento. Tá? Então o que eu fiz foi tentar entender. Tá? O meu entendimento é esse. Aquele pessoal que está recebendo alguma coisa a mais tem que ficar esperto porque alguma coisa está acontecendo. Tá? É possível que esse pessoal perca esse item a mais decorrente dos 28,86 e se houver alguma cobrança de devolução, o pessoal tem que estar preparado para se defender. Ou seja, infelizmente eles estão tentando tirar de tudo quanto é buraquinho aí, tá?
Beleza, pessoal? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela audiência de todos. Ficou um vídeo longo de 20 minutos, desculpem por isso, mas eu precisava falar bastante. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.